Quando pessoas estão em perigo, especialmente de algo que não percebem, surge uma pergunta difícil. Adverti-las é um ato de amor, ou de desamor? Algumas talvez não queiram ouvir. Outras podem rejeitar completamente a advertência. E há ainda aquelas que podem até se ressentir dela. Mas será que a possibilidade de rejeição elimina a responsabilidade moral de falar a verdade? Essa reflexão ajuda a entender um paradoxo curioso. Apesar de sua intensa atividade de pregação de casa em casa, muitas pessoas sabem muito pouco sobre as testemunhas de Jeová. O que geralmente se conhece são algumas posições marcantes: a recusa em aceitar transfusões de sangue, a recusa em prestar homenagem a bandeiras ou símbolos nacionais, e a decisão de permanecer fora de atividades políticas. Ao longo do tempo, elas também se tornaram conhecidas por defender fortemente a liberdade religiosa. Nos Estados Unidos, por exemplo, vários casos envolvendo suas convicções chegaram até a Suprema Corte, muitas vezes em defesa do direito de praticar e divulgar sua fé, mesmo enfrentando forte oposição. Em países onde existem proteções constitucionais, essas liberdades permitiram que continuassem sua atividade. Mas em muitos outros lugares, seus membros enfrentaram perseguição severa. Prisões, espancamentos, ataques de multidões, proibição de sua literatura e de sua pregação. Diante desse histórico, surge uma questão que o próprio autor considerou profundamente perturbadora. Como uma organização que lutou tanto pela liberdade de consciência pode, ao mesmo tempo, tratar com severidade qualquer membro que expresse um ponto de vista diferente sobre seus ensinamentos? Por que alguém que manifesta uma discordância pessoal pode enfrentar um processo interno de julgamento e até ser expulso da comunidade caso não se retrate? Como explicar essa aparente contradição? Essa pergunta leva a uma reflexão ainda mais profunda. O que acontece quando orientação espiritual se transforma em controle da mente? Quando a busca por unidade passa a exigir conformidade absoluta? Quando o respeito à autoridade se transforma em submissão total? E quando a responsabilidade individual diante de Deus, de agir segundo a própria consciência, acaba sendo substituída por obediência institucional? Essas perguntas não são simples. Mas ignorá-las também pode distorcer a realidade. Segundo o autor, compreender essas questões é essencial para entender como sistemas religiosos podem influenciar profundamente as relações humanas e as decisões pessoais. Ele explica que escrever sobre isso não foi algo fácil. Muito pelo contrário, foi algo doloroso. Ainda assim, ele afirma que escreveu movido por um senso de responsabilidade moral para com pessoas que ama sinceramente. Seu objetivo, segundo ele próprio, não era ferir. Era ajudar, porque, para ele, buscar a verdade não precisa destruir a fé. Pelo contrário, a verdadeira busca pela verdade pode fortalecer a fé genuína. No final, cada pessoa terá que decidir por si mesma o que fazer com essas informações. Mas, pelo menos, a responsabilidade de falar terá sido cumprida. E isso nos leva a uma pergunta importante. O que realmente aconteceu dentro da liderança das Testemunhas de Jeová que levou um de seus próprios membros do corpo governante a escrever essas palavras? É exatamente isso que veremos no próximo vídeo.